Tem o seu também, mas não utiliza o termo podcast, né? Não, por enquanto é Cultura Reformada. Agora fala pra gente aí um pouco desse canal, como é que funciona, já pra galera ir quando a gente terminar aqui a live, dá uma passada lá e se inscrever no seu canal. Como é que funciona? Ótimo. Primeiro, o objetivo, né, para a criação desse canal foi justamente uma necessidade que existe aqui no nosso contexto brasileiro de um maior conhecimento das tradições cristãs, não é? Se tem uma coisa que eu sei que é um pouco estranha para algumas pessoas, não sei se você achou estranho quando você viu o termo reformado. Sim. Então, para muitas pessoas é estranho. Pô, peraí. Mas se vocês não são católicos romanos, então vocês são evangélicos, não é? Protestantes no sentido geral? Sim, protestantes, mas existe, como eu falei, várias tradições dentro do protestantismo. Não é? Então você tem luteranos, anglicanos, reformados, não é? E outras tradições também, batistas, congregacionais, tem muitas tradições, entende? E a nossa tradição reformada nesse sentido, ela tem, na verdade, sido espalhada pela internet e nem sempre esse divulgar da tradição reformada tem sido fiel. Por quê? Eu sempre bato nessa tecla de confessionalidade. É como, eu não sei se você é católico romano, mas se você é um católico, por exemplo, eu fui criado como católico romano. Não, eu sou católico, mas não tão praticante como algumas pessoas. Então, você está acostumado com, por exemplo, catequese, você sabe o que é isso, né? Na prática, catequese. Então, você tem catecismo, você tem confissões, credos, por exemplo, que não são tão comuns nas igrejas evangélicas. Porém, a tradição reformada tem isso. Não é? Nós subscrevemos os credos ecumênicos, por exemplo, credo niceno, athanasiano, credo apostólico que nós usamos no culto. Então, às vezes, a pessoa passa na frente da comunidade e nos vê recitando o credo apostólico em comunidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e fica assim espantado. Mas peraí, isso aqui não é igreja evangélica, protestante? Por que eles estão rezando o credo? Muitas pessoas pensam assim. Por isso, né? Porque existe falta de conhecimento a respeito da nossa tradição, que eu resolvi criar um canal para falar sobre isso. Não é? Para explicar, trazer, por exemplo, conhecimento sobre proponentes da fé reformada, sobre os reformadores, sobre de onde se originou a nossa tradição, quem nós somos na história. Nós estamos nos desligando, nós não entendemos como uma igreja é diferente, qual a razão de ser da fé reformada. Então a ideia realmente é trazer esse mundo antigo e mostrar para as pessoas, ó, essa é a nossa identidade. Nós não viemos do nada, nós temos uma identidade histórica, então o nosso objetivo aqui no canal é justamente esse. Nisso aí, eu produzo vídeos respondendo muitas perguntas, porque sempre tem perguntas, né? Pessoas que discordam, pessoas que perguntam alguma coisa um pouco diferente, eu procuro me esforçar para responder, e de vez em quando é que eu marco uma live, não é, com outro pastor, não é? Até nós realizamos uma última live aí no sábado, dia 13, quando nós comemoramos, não é, os 403 anos do grande sínodo de Dort. Não é? O sínodo de Dort aconteceu na Holanda no século XVII, não é? E foi um sínodo assim, muito importante para a nossa tradição. Por quê? Porque naquele período havia uma divisão, tá? Dentro das comunidades holandesas, digamos assim, né? Tradição reformada, e certas doutrinas, certos dogmas, não é, começaram a aparecer ali por alguns proponentes, como alguém chamado Jacó Armínio, por exemplo, que trouxe dúvidas sobre a doutrina. E as comunidades, então, se viram obrigadas, nesse sentido, a responder, não é? Ou seja, a dar um parecer sobre o que nós cremos e defender, nesse sentido, a sã doutrina. Então, esse sínodo aconteceu para resolver essa controvérsia doutrinária. Outros assuntos foram tratados lá. Mas esse foi o coração do sínodo de Dort, não é? E a partir dali é que nós temos, por exemplo, os nossos documentos. Nós temos um documento chamado As Três Formas de Unidade, não é? Ali você tem a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Esses documentos são muito importantes. Se alguém quer conhecer, por exemplo, hoje, o que é que vocês reformados creem? Não é? Porque toda tradição cristã tem a Bíblia. Sim. Então, mas cada um tem a sua maneira de interpretar, digamos assim. Nós temos que entender que existe essa diversidade. Então, quando se pergunta, mas o que vocês reformados creem? Pronto, aqui os nossos documentos. O que você lê na Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg ou nos Cânones de Dort é aquilo que nós compreendemos a palavra de Deus, é a nossa interpretação da Escritura. Então vocês não utilizam da Bíblia Sagrada, nem católica, nem a protestante? Não, usamos. No caso da Bíblia Sagrada, usamos a protestante, nesse sentido. Sim. Né? Há razões para isso, usamos a protestante, mas os documentos nesse sentido, eles são a nossa explicação da Escritura. No fim, eles servem como uma janela para a Escritura. A ideia é essa. Nosso objetivo todinho é conduzir as pessoas por meio dos documentos reformados até a Bíblia Sagrada, para que elas possam ler e compreender suas doutrinas, entende? Sim. A ideia é essa aí. O canal tem esse objetivo, realmente. Então, quem quiser aprender mais sobre tradição cristã, história da igreja, entendeu? O que é esses debates, o que são esses debates teológicos que há na internet? Mas você fala da igreja reformada, não da igreja no contexto geral? No geral também. No geral também. Na igreja romana, tipo também. Essa parada aí. Porque historicamente falando, nós estamos ligados.
Entendeu a situação? Sim. Eu não consigo, por exemplo, olhar para o católico romano hoje, para a Igreja Católica Romana, e não vê-la como uma igreja cristã. Mas no que você falou anteriormente, desculpa interromper você, é que dava a impressão que você não utilizava a Bíblia, e sim uma escritura que vinha da sua própria igreja para fazer a sua pregação. E não é assim. Não, é como por exemplo, nós temos a escritura como a regra máxima da igreja. Então, para nós, ela é a palavra de Deus. Tipo a base. Isso, é a base. É de lá, então, na leitura da escritura, na interpretação da escritura, que nascem esses documentos reformados. Que, na verdade, servem simplesmente para instruir as pessoas na doutrina que está na escritura. Então, basicamente, é uma janela para o texto sagrado. Entendeu? Para nós, realmente, a nossa ênfase, de fato, é uma doutrina chamada sola escritura, que é uma doutrina do tempo da Reforma Protestante, onde nós damos ênfase que a escritura deve ter a autoridade máxima sobre a igreja. Máxima. Não pode haver autoridade suprema em homens. Por quê? Nós somos falhos. Sim. A comunidade que eu pastoreio não pode se apoiar em mim. Por isso que há presbíteros, vários pastores, para que eu possa ser supervisionado, pastoreado, questionado, corrigido, e no fim a comunidade de Cristo seja protegida também.